não aparece na lei, não aparece a palavra sábado. Por que não aparece? Porque ela aparece dia religioso de guarda. Porque a liberdade religiosa não é só para os adventistas. Ela é para todos. Ela é para todos. Então aparece, para nós é o sábado, mas o dia religioso de guarda do muçulmano é a sexta-feira. Sexta-feira. O dia religioso dos evangélicos é o domingo. Então, é o dia religioso de guarda. Então, não é uma lei para sabatistas. É uma lei que protege a liberdade religiosa, o dia religioso de cada pessoa de acordo com o seu credo. Então, isso é muito legal, porque isso nos leva ao outro ponto que eu lembrei. Vamos também aprender a respeitar a religião do outro. Pastor Hélio Carnassale é diretor do Departamento de Liberdade Religiosa aqui na Divisão Sul-Americana. Para a gente entender, talvez alguns gostariam de saber, qual é o trabalho, em que consiste essa função de liberdade religiosa? O nome do departamento completo é Assuntos Públicos de Liberdade Religiosa. Na parte de assuntos públicos, essa é a área da igreja que lida com todos os poderes públicos do país, do Estado. Então, eu faço aqui a ponte de ligação entre os assuntos da Igreja Adventista com o governo federal, com os ministérios, com os deputados e senadores aqui de Brasília. Então, com o judiciário, juízes. Então, a minha responsabilidade, eu sou o representante da nossa igreja junto aos poderes públicos. Essa é a parte de assuntos públicos. Na parte da liberdade religiosa, eu trabalho, juntamente com o apoio dos advogados, para a formulação de leis. Essa live na linguagem dos meninos, para que eles saibam que existe essa lei. Então, tome um tempinho e converse com eles sobre esse direito. A lei vai ajudar muito, está ajudando muito os nossos alunos. E vamos fazer aí o que o pastor Hélio disse aí. Entra no site, vê as cartas, imprime. Então, busque aí fazer da melhor maneira para conseguir os seus direitos aí. Pastor Udossi, duas coisinhas que eu lembrei por causa da sua fala que eu quero destacar. Primeiro, Udossi, não aparece na lei, não aparece a palavra sábado. Por que não aparece? Porque ela aparece dia religioso de guarda. Porque a liberdade religiosa não é só para os adventistas. Ela é para todos. Ela é para todos. Então aparece, para nós é o sábado, mas o dia religioso de guarda do muçulmano é a sexta-feira. Sexta-feira. O dia religioso dos evangélicos é o domingo. Então, é o dia religioso de guarda. Então, não é uma lei para sabatistas. É uma lei que protege a liberdade religiosa, o dia religioso de cada pessoa de acordo com o seu credo. Então, isso é muito legal, porque isso nos leva ao outro ponto que eu lembrei. Vamos também aprender a respeitar a religião do outro. As pessoas se referirem
as religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, isso é um bando de macumbeiros. Isso é uma ofensa. Então, na sua fala, me lembrei desses dois aspectos. Não aparece a palavra sábado, porque ela é para todos. Assim como a liberdade religiosa, ela é para todos. E nos ajuda também, nos incentiva a respeitar os diferentes. Nós temos uma lei sobre intolerância religiosa. Eu gosto sempre de deixar o assunto de leis para os advogados, mas hoje eu vou fazer uso da menção a essa lei, a Lei 9.459 de 2007, que é desconhecida para muita gente, mas que pune com multa e prisão de 1 a 3 anos quem roubar ou ofender outra pessoa por causa de raça, cor, etnia e religião, ou por conta de sua origem, procedência nacional, ou mesmo impedindo ou atrapalhando cerimônias religiosas. Essa é uma lei. Ou seja, no nosso país, praticar intolerância religiosa é crime, dá prisão. E muita gente não sabe isso e acaba praticando intolerância ou sendo vítima e ficando quietinho, ficando calado, sofrendo a intolerância, achando que isso está dentro daquela palavra de Cristo, que é um privilégio ser perseguido por causa do Evangelho. Não é desse tipo de perseguição que Jesus se referiu. Trago a pergunta: o que é a liberdade de expressão religiosa? É o direito de exercer livremente sua religião em um ambiente de respeito às diversas crenças, religiões, ritos e símbolos sagrados. 21 de janeiro é celebrado no nosso país o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E essa data marca a luta para que a expressão religiosa ocorra sem qualquer tipo de constrangimento ou violência, porque nos anos 2000, uma líder das religiões de matriz africanas, a Ialorixá Mãe Gilda, ela morreu vítima de um infarto logo após o terreiro comandado por ela ser atacado e outros, ou aos adventistas do sétimo dia, a congregação a qual eu participo, ou a qualquer outro grupo religioso em detrimento de outros. Não, é para todos, para todos. A expressão intolerância religiosa, ela significa o seguinte: é um conjunto de discursos de ódio e práticas ofensivas contra seguidores de determinado segmento religioso ou aos elementos, deuses e entidades que professam. Há casos que envolvem não só a violência psicológica e física, mas também perseguições. O preconceito por conta da religião, ele é oposto, ele vai de encontro à liberdade e à dignidade, já que cerceia o direito dos cidadãos a expressar os seus credos. Então, meus queridos, a intolerância religiosa é qualquer atitude, qualquer discurso de ódio, qualquer prática ofensiva contra qualquer pessoa que professe a sua religião, seja professada, seja manifestada presencialmente por meio da internet ou por qualquer outro meio, seja por cerceamento à liberdade, por qualquer forma de impor ao outro algum prejuízo por conta da sua fé, é intolerância religiosa. Falar de tolerância religiosa, aparece esse parágrafo na cartilha de combate à intolerância religiosa do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, publicado no dia 21/1 de 2010. E aparece, então, o seguinte: falar de tolerância religiosa implica sempre em nos perguntar como pedir aos fiéis, ou seja, aos membros das nossas comunidades, a Deus, às divindades, que baixem a guarda,
Retirem as armaduras e vivam a paz, derradeira expressão de amor e de misericórdia de todas as religiões de ontem e de hoje. Olha que isso não é uma publicação religiosa, é uma publicação de um núcleo do Estado de São Paulo, que propõe para que nós baixemos a guarda, peçamos aos membros das nossas comunidades, peçamos a Deus ou em quem quer que a pessoa acredite, para que tiremos essa armadura belicosa, essa armadura de enfrentamento e coloquemos entre nós, tiremos o muro das diferenças e coloquemos a ponte da amizade, a ponte da paz. Essa lei aqui, ela é novinha. Aqui, ó, ela foi promulgada em março agora. Essa lei 17.346 de 2021. Foi a deputada estadual Damares Moura, né? Ela fez esse trabalho e nós temos uma legislação agora mais ampla, que ela fica mais próxima da questão da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, ela tem uma amplitude maior de proteção. Então, essa legislação, ela te permite uma abrangência maior, até mesmo para policiais militares, para outros tipos de prestação de serviços, entendeu? Então, uma coisa mais próxima aí da realidade e que garante um pouco mais a questão aí dos judeus, adventistas e tantas outras religiões também, porque não fala especificamente só do sábado, mas de outras liberdades que essas religiões precisam ter também, para que essas outras religiões sejam protegidas também. O diretor de liberdade religiosa da igreja local é o tema de hoje. O que nós vamos ver aqui? O que nós vamos ver aqui é, em primeiro lugar, o que diz o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o Ministério, o Departamento de Liberdade Religiosa. O que diz o manual da igreja sobre o diretor de liberdade religiosa da igreja local? Preste atenção nesse texto e, mais uma vez, eu peço aqui à produção que coloque em cheio na tela para que vocês consigam ler, que é a realidade em que cada igreja local ela é considerada uma associação de liberdade religiosa informal. E cada membro, não é, precisa ser membro dessa associação. Ações práticas do diretor de liberdade religiosa. Primeiro, o diretor de liberdade religiosa, na sua rotina de trabalho, ele precisa estudar o manual prático do diretor de liberdade religiosa da igreja local. Há um manual do diretor de liberdade religiosa da igreja local, com muitas informações. Boa parte dessas informações eu estou, inclusive, trazendo aqui para você. Essa apresentação ela é essencialmente baseada nesse manual, e é um manual que eu recomendo muito que você leia, que você estude, não é? Que você busque ampliar seu conhecimento da sua área de atuação, do seu trabalho na igreja local, com base nessas informações. E onde você pode encontrar esse manual? Esse manual está disponível para você no site de Liberdade Religiosa, que é a segunda recomendação que eu trago para você. Diretor de Liberdade Religiosa, acesse e pesquise todo o conteúdo do site de Liberdade Religiosa, todos os recursos, há vídeos, não é? Há documentos, há sermões, há conteúdos, há notícias, há muito material à sua disposição. Aqui está o endereço do site, adventistas.org/liberdade religiosa. Isso aqui vai ser uma ferramenta de trabalho muito importante para você. Estude a Constituição Federal, estude a Constituição Brasileira, em especial o conteúdo relativo à liberdade religiosa. Eu quero já dizer para você que no manual da igreja nós copiamos alguns artigos relacionados à liberdade religiosa. Então, quando você estudar o manual de liberdade religiosa da igreja local, você já vai ter acesso à Constituição, mas eu recomendo que você estude a Constituição. Estude o que diz a legislação brasileira também sobre crimes de intolerância religiosa. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Conheça o que as leis do país falam sobre esse tipo de crime, não é? Sobre esse tipo de agressão, esse tipo de violência e quais as punições, não é, previstas em lei para esse tipo de atitude. Conheça o Fórum Regional de Liberdade Religiosa da sua cidade ou da sua sede administrativa. Conheça os participantes, entre em contato com os participantes. Esse é o espírito das leis, especialmente no que diz respeito a direitos fundamentais. Os direitos precisam conviver,
Os direitos precisam se harmonizar. Dia 25 de maio é o Dia Estadual da Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo, desde o ano de 2014. E nós aproveitamos para fazer uma celebração mais ampla, para convidar a sociedade para o debate. Nós tivemos eventos direcionados para universitários, para empresários, porque vamos fazer um enfrentamento muito adequado agora para garantir liberdade religiosa nos ambientes corporativos e levar esta compreensão para este ambiente, para a atividade econômica, de que prestigiar a diversidade religiosa não causa prejuízo, não é? Mas faz prosperar uma empresa, faz prosperar uma nação. Deveríamos ter mais uma legislação. Esta legislação que está em minhas mãos, já toda amassadinha e grifada, ela tem mais de 73 artigos. Ela nasceu de todas as vivências que nós tivemos com religiosos de todas as tradições e as especificidades das suas crenças e a diversidade da prática religiosa que precisa ser contemplada com especificidade. Portanto, 2 anos depois de tramitar na Assembleia Legislativa de São Paulo, essa lei foi aprovada e sancionada, não é? Ao tratarmos a partir do artigo 17, especialmente dos religiosos que têm um dia de guarda, no serviço público e em outras atividades, inclusive relacionadas a empresas com as quais o Estado mantém contratos. Também garantimos aqui para alunos, nessa seção 3ª do capítulo 2º, que trata dos direitos individuais. E eu estou mencionando aqui o dia de guarda, porque estou falando para um público predominantemente adventista, não é? Mas esta lei também traz a garantia a outras práticas religiosas questionadas, não é? Eu queria fazer um breve histórico aqui de como nós passamos também a nos concentrar neste tema, que ainda estamos avançando de forma tímida, mas que esses passos precisam se alargar ainda mais. O doutor Ricardo Cerqueira Leite, que deve estar conosco aqui nesta sala e vai nos falar nesta noite, o doutor Ricardo Cerqueira Leite nos apresentou um grande especialista no mundo, o primeiro a estudar o tema da liberdade religiosa e os negócios, liberdade religiosa no ambiente corporativo. E foi, imagino que há uns 10 anos atrás, que nós conhecemos, doutor Samuel e eu, através do doutor Ricardo, o doutor Brian Greene, um grande especialista no mundo que estuda a importância da liberdade religiosa ser prestigiada, reconhecida, da liberdade religiosa ou a diversidade religiosa no ambiente corporativo ser prestigiada e, a partir deste prestígio, a liberdade religiosa nestas relações corporativas, não é? Avançarmos para ambientes ainda mais propícios para o êxito dos negócios, para o êxito, né, das empresas e para o êxito da nação. Porque, afinal, empresas que estão lucrando, empresas que estão prosperando, ambientes corporativos respeitosos, ambientes de trabalho onde há reconhecimento da diversidade religiosa, são ambientes mais prósperos, onde a atividade econômica pode florescer, e isso resulta, não é, em prosperidade da própria nação. E o Dr. Brian, ele comprovou, inclusive cientificamente por meio dos seus estudos, que as empresas que respeitam a sua diversidade religiosa são mais prósperas, e as nações que têm em seu seio empresas que assim se comportam também são nações
mais prósperas. Esta é uma dimensão da liberdade religiosa que, para além de nós não podermos desprezá-la, nós precisamos promovê-la. É muito importante que este assunto seja tratado, especialmente que as empresas sejam motivadas a estabelecerem nos seus próprios documentos de constituição o respeito e o reconhecimento à diversidade religiosa, à vida ali naquele espaço de trabalho e naquele ambiente corporativo. Então, nesta semana, nós estamos abordando, cada dia, uma dimensão da defesa da liberdade religiosa. E na noite de hoje, nós vamos ouvir aqui alguns especialistas, dentre eles o Dr. Ricardo Cerqueira Leite, que vai nos falar. Ele, aqui no Brasil, representa a Religious Freedom and Business Foundation, é a fundação de liberdade religiosa e os negócios, é uma entidade internacional que busca educar o mundo corporativo para o respeito à liberdade religiosa, e o Dr. Ricardo preside a entidade, ou braço dessa entidade, aqui no Brasil. Entidade da qual tenho a honra de fazer parte do seu conselho consultivo. E vejo que a discussão acerca de liberdade religiosa no ambiente de trabalho, liberdade religiosa nos negócios, é uma discussão que tem adentrado o foro corporativo. Nós temos aqui um outro exemplo da Business Roundtable, com o embaixador americano Sam Brownback, ocorrendo lá no Harvard Club de Nova York, congregando vários líderes empresariais para identificar e apresentar iniciativas de suas empresas. E essa é uma vontade que temos de fazer aqui no Brasil. Temos conversado com a doutora Damares e eu espero que esse evento possa ser um evento que um dos frutos desse encontro é nós progredirmos para organizarmos algo semelhante aqui no Brasil, em que líderes empresariais poderão se reunir e compartilhar experiências de integração como essa, algo simples. Uma outra iniciativa, essa foi uma iniciativa no Bahrein, a respeito do mesmo tema, mas uma outra iniciativa que não foi possível concretizar neste ano que passou, em razão da pandemia, é uma premiação aos líderes empresariais que se destacam por promoverem medidas de defesa da liberdade religiosa em suas organizações. E a doutora Damares citou algumas dessas defesas. Você pode colocar na sua carta de princípios itens relevantes de proteção à liberdade religiosa. Você pode colocar no seu contrato de prestação de serviços ou contrato junto a fornecedores a importância da observância da liberdade religiosa. Você pode colocar nas suas políticas internas a observância da liberdade religiosa. Tantas outras iniciativas que a liderança corporativa pode adotar a fim de promover, manter e difundir esse princípio tão importante da liberdade religiosa. Eu, então, já caminhando aqui para o meu encerramento, eu faço aqui as provocações, que seriam, dentro da minha liderança, dentro da minha capacidade, dentro das minhas conexões, o que eu posso fazer para promover esse direito no meio corporativo? Vamos ser espectadores desse fenômeno social em que os religiosos aumentam, a diversidade aumenta e ao mesmo tempo, as restrições aumentam, o que vai certamente criar barreiras para o desenvolvimento econômico, ou podemos ser agentes proativos e levar essa discussão para foros empresariais. Esse é o propósito da Religious Freedom Business and Foundation,
a que eu tenho a oportunidade de representar aqui no Brasil. Promover, levar conhecimento, levar dados, levar pesquisa de entidades como essa, da Peer Research, para que nós possamos ajudar essa liderança a entender mais sobre o tema e, então, dentro do espaço de trabalho, coletar cada vez mais exemplos que mostram que esse direito está sendo observado. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Aviso: foi os judeus que pediram para os romanos a morte de Cristo. A história se repetirá. A Igreja Adventista pedirá para a Suprema Corte dos Estados Unidos para colocar o decreto dominical. O decreto dominical não sairá pela lei do clima. Sairá pela lei da liberdade religiosa. Presta bem atenção. O decreto dominical sairá pela lei da liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista tem sua cadeira na ONU. É o pastor Ganouni Diop, que é o representante da Igreja Adventista na ONU. Também o pastor Ganouni Diop, ele é o diretor mundial de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então o decreto dominical sairá nos Estados Unidos a pedido da Igreja Adventista. Mas o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. E então a Igreja Adventista perseguirá todos aqueles que dizer que saiu o decreto dominical. Pois ela dirá: isso não é o decreto dominical, é uma lei nacional de liberdade religiosa para proteger todos os dias de guarda de todas as religiões. Aviso: quando sair o decreto dominical, esta alegação de que o sábado também será protegido é uma armadilha, para somente ganhar tempo, para eles poder fanatizar o povo a respeito do domingo, e finalmente permanecerá só o domingo. Mas nesse tempo Deus agirá, levantando com poder do alto os remanescentes, que estarão fora dos templos adventistas, para dar o aviso, que com o decreto dominical, caiu a grande Babilônia. Então, a ira da Igreja Adventista será terrível contra os remanescentes guardadores do sábado, que pregam nas ruas e praças das cidades, avisando que saiu o decreto dominical, e que com isso, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, pois o domingo é o sinal da besta. A Igreja Adventista é a igreja líder desta última e grande perseguição contra o remanescente povo de Deus. Pois a Igreja Adventista fez parceria com a ONU para colocar as suas leis falsas de liberdade religiosa. E portanto a Igreja Adventista tem o poder civil nas suas mãos. E através do FORLIR, isto é, Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, se repetirá as mesmas crueldades da Santa Inquisição da Idade Média. A perseguição apenas mudou de nome, de Santa Inquisição, para Fórum de Liberdade Religiosa. Os defensores do decreto dominical, que sairá com o nome de liberdade religiosa, acusarão o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, de intolerância religiosa, por causa do aviso que estarão sendo dado nas ruas e praças das cidades. Atenção! No começo, o decreto dominical sairá enganosamente, dizendo que também está protegendo o sábado. Mas a lei obriga somente que todos os setores de trabalho estarão fechados aos domingos. Nisto se verá que é o decreto dominical, pois a lei só obriga os setores de trabalho a fecharem somente aos domingos. Aviso: os pastores adventistas, para defender a falsa liberdade religiosa, enganarão seus membros. E ao passar dos dias, os pastores adventistas conseguirá fanatizar os seus membros a favor do domingo, e acusando os remanescentes de intolerância religiosa. E então pastores e membros da Igreja Adventista odiarão o Santo Sábado. E então todos os templos adventistas do mundo inteiro passarão a guardar o domingo. E decretos dominicais, e mais decretos dominicais, serão aprovados, para perseguir ainda mais os remanescentes guardadores do sábado, que estarão fora dos templos adventistas. Aviso: todos os decretos que sairão para perseguir o povo de Deus, sairão com o nome de liberdade religiosa. Até mesmo o decreto de morte, sairá com o nome de liberdade religiosa.
Portanto, a falsa liberdade religiosa é a grande perseguição dos últimos dias. Só para lembrar, no dia 2 de junho saiu o decreto de imagem da besta, com o nome de liberdade religiosa. E portanto podemos dizer que já é o decreto dominical e oculto. Porque é pela esta lei de liberdade religiosa que sairá o decreto dominical visível, também com o nome de liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista. E não esqueça disto, a Igreja Adventista se tornou o braço forte do papado. Pois quem está por trás da Igreja Adventista é o papado. Desde o dia 11 de janeiro de 2020 Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os remanescentes fora dos templos adventistas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios.